Praia, em parceria com a Prefeitura Municipal de Jacutinga, através da CDCom, também com o apoio da Associação Comercial e o apoio da Câmara Municipal de Vereadores. Então, em nome do prefeito Noé, em nome do secretário Miller, eu quero agradecer a presença de todos, tá? Espero que vocês tenham uma boa palestra, que vocês aproveitem ao máximo os conhecimentos do nosso palestrante Marcelo, né? Que ele vai falar com vocês a respeito de microempreendedor individual. Ou seja, uma forma de vocês se formalizarem, uma forma barata e rápida, né? É uma forma mais vantajosa de vocês serem donos do seu negócio, né? Hoje, com o microempreendedor, com 10 minutos na frente do computador, a gente faz a inscrição e vocês já saem com o CNPJ na mão, né? Então, eu acredito que é só vantagem. E com o passar do tempo, como é que eu vou dizer, o empreendedorismo de vocês, a vontade de vocês crescerem, vocês vão deixar de ser microempreendedor e vão passar para uma microempresa. A tendência é só aumentar, é só crescer, né, gente? Então, parabéns para todos que vieram. E eu vou passar aqui para o nosso colega Ivan, ele é representante do Sebrae, e ele também quer dar uma palavrinha com vocês. Boa noite. Eu sou o Ivan do Sebrae, e em nome do Sebrae Minas eu quero agradecer a presença de todos aqui, agradecer aos nossos parceiros, né, a CDCom, a Associação Comercial e a Câmara Municipal por ter cedido esse espaço aí com toda essa estrutura. O Sebrae Minas desenvolve diversas ações para fomentar o empreendedorismo e auxiliar quem tem um pequeno negócio ou quem quer montar um pequeno negócio. Nós desenvolvemos diversas atividades, palestras, cursos, oficinas. Tivemos na semana passada uma oficina aqui sobre controles financeiros e nós atuamos principalmente na questão da capacitação do empresário em diversas áreas, de forma que ele possa administrar melhor esse seu negócio. Finanças, marketing, pessoas, legislação. Então, são diversas ações com o objetivo de ajudar o pequeno empresário a gerenciar melhor esse seu negócio e ter melhores condições, melhores resultados do seu empreendimento. E também atuamos de diversas formas também junto aos órgãos públicos na questão do benefício, de forma a beneficiar pequenas empresas. É o caso da Lei Geral Municipal, que Jacutinga tem a lei aprovada e implementada. É o caso, por exemplo, dessa campanha que nós tivemos aqui, do Compre do Pequeno. O Sebrae lançou essa campanha em agosto, e o ápice dessa campanha foi nessa segunda-feira, que foi o dia 5 de outubro, o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. E a ideia foi muito simples e muito bacana, compre do pequeno, né? Incentivando as pessoas, as empresas e os órgãos públicos a comprarem de pequenos negócios, de forma que o dinheiro circule no município, circule na região e possa trazer prosperidade para aquela região. Então, é muito simples, mas dá um efeito muito interessante para que a gente possa valorizar os pequenos negócios. Tá? E para falar um pouco de pequenos negócios, da questão da formalização do MEI, nós trouxemos hoje aqui o Marcelo Mourão Coutinho, que é administrador de empresas, especializado em gestão pública e um dos fundadores aí do programa de implementação de lei geral em Minas Gerais, através do Sebrae. Formal ou informal? É uma boa ser empreendedor individual? Vamos saber um pouquinho disso com o Marcelo. Marcelo. Boa noite, pessoal. Bom, primeiramente, agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje, uma quarta-feira, onde todo mundo podia estar em casa agora e a gente veio aqui trocar informações. Então, agradecer imensamente a participação de vocês e a ideia de sair. Nós vamos falar sobre microempreendedor individual. Qual que é a ideia, vantagem de ser formal, informal, formalizar, se vale a pena, não vale a pena. Nós temos esse objetivo no dia de hoje. Apresentar as vantagens e também as desvantagens de se tornar um microempreendedor individual. Por que falar disso? Normalmente a gente fala que microempreendedor é bom, é bom, é bom. Se fosse tão bom assim, eu não tinha que estar aqui tentando convencer vocês a formalizar, concorda comigo? É óbvio que tem um lado bom e tem um lado ruim. O que vai decidir se vale a pena ou não é se os benefícios são maiores que os custos.
que é o que a gente vai discutir no dia de hoje. A gente está abordando o microempreendedor individual, ouvindo falar em MEI, crise. Todo dia vocês estão observando, não sei se vocês viram no jornal, mas todos esses dias está saindo no jornal matéria falando que tem muita gente que perdeu emprego virando dono do próprio negócio. Vocês estão acompanhando isso no jornal? O que está acontecendo? O presidente do Sebrae, Dr. Luiz Barreto, falou que a gente não pode pensar em sair da crise sem investir no pequeno negócio. É mais uma alternativa. O que nós temos que faz a coisa acontecer? A primeira coisa que a gente tem é a seguinte: o microempreendedor, a pessoa que perdeu emprego, ela tem a capacidade, a possibilidade de criar o seu próprio emprego sendo dono do seu negócio. E nesses tempos começamos a ter menos emprego, a coisa começa a acontecer da maneira mais forte. Para a gente começar a nossa conversa, vamos perguntar o seguinte: quem é um microempreendedor individual? Você sabe quem é um microempreendedor individual? Como é que é? Me ajuda aí. Quem é um microempreendedor? Mente para mim, gente. Fala que vocês estão acompanhando. Pedreiro. Quem mais? Todo mundo? Não. Quem que é? Cabeleireiro é? Cabeleireiro, quem mais? Ah, não. Tapioqueiro, Zé Baiano da tapioca. Quem mais? O que a gente tem? Quem mais é microempreendedor individual? Que tem muito na nossa região. Costureira, facção, mecânico. Quem é um microempreendedor individual? O microempreendedor individual, a gente tem uma definição bem interessante, simples e objetiva, que fala que é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como empresário. Todo mundo que trabalha por conta própria, que faz o seu dinheiro, é um empreendedor. Quem é o empreendedor? Quem é o empresário? É aquela pessoa que realiza. Quando você sai, monta seu negócio, você abre o seu negócio, você tem alguma garantia? Você tem garantia que alguém vai comprar de você? Então por que você abre? Porque você acredita no que você faz. Você acredita tanto no que você faz que você colocou sua vida ali, você vive disso. Isso faz a diferença, isso que nos torna empreendedores. A gente vai e faz o do nosso sonho, daquilo que a gente acredita, vira realidade, o nosso sustento. Isso que o empreendedor faz. E o que é um empreendedor individual? Ele trabalha sozinho, às vezes com um ajudante. Mas é a pessoa que trabalha sozinho e ela tem um negócio. Esse negócio ele já existe há muito tempo. Só que a maioria das vezes, na maioria dos tempos, por uma série de fatores, principalmente custo, a gente não registrava. Então a gente vai pegar um exemplo tranquilo, minha avó é costureira. Minha avó, para a gente aposentar minha avó uns 15, 20 anos atrás, foi um Deus nos acuda. Não conseguia aposentar minha avó. Por quê? Só trabalhava quando tinha serviço, não tinha INSS, não tinha aposentadoria. Isso se reflete na vida da gente muito. Quando a gente fala do microempreendedor individual, o cara que é dono do negócio dele, ele tem algumas características que eu vou abordar para vocês. Importante. Pessoal, a ideia é a gente trocar informação. Tem dúvida? Pergunta, fala. Não existe pergunta certa, não existe pergunta errada. O que não pode é você ficar ruminando a dúvida. Tem dúvida, qualquer coisa, só levantar o braço, a gente vai interrompendo e vai conversando que a gente vai chegar num ponto. Então, a primeira situação que eu tenho, quem é um microempreendedor? Ele tem algumas normas legais. Ele tem que faturar no máximo R$60 mil por ano, que dá em média quanto por mês? 5 mil. Quer dizer que se o cara faturar 6, ele deixa de ser MEI? Não. No ano, ele tem que faturar no máximo 60. Então, ele pode faturar 7, pode faturar 4, pode faturar 10, pode faturar 2. Movimento financeiro dele não pode exceder R$60 mil ao longo do ano. Tranquilo aqui? Se exceder, e aí quando chega em janeiro, você tem que fazer a reopção. Todo mundo que é do Simples, faz no dia 20 de janeiro, faz a opção por continuar no Simples ou sair. Quando você excede, você tem uma margem de 20%, que eu não vou entrar em detalhe, mas se você exceder, você deixa de ser microempreendedor individual e passa a ser microempresa. Qual é a diferença? Na hora que eu falar quanto custa ser MEI, eu falo para vocês a diferença da microempresa para o microempreendedor. Tá ok? A segunda característica que eu tenho é que ele pode ter um funcionário. Então você pode ter um funcionário registrado. Esse funcionário registrado, ele vai ter todos os direitos e benefícios que qualquer funcionário registrado numa microempresa ou numa empresa de pequeno porte. A terceira característica é que eu tenho que ter apenas um ponto, eu não posso ter filial.
O MEI não pode ter filial. O microempreendedor individual, ele tem que ter um ponto comercial apenas. Beleza? Ou não ter ponto comercial, que é a pessoa que presta serviço. Então, por exemplo, eu sou um bombeiro, eu sou um encanador, eu sou um pedreiro. Eu não tenho ponto comercial. O meu trabalho é onde as pessoas me contratam. O que não pode é, por exemplo, eu ter uma loja e essa loja tem uma filial. Aí não pode, deixa de ser característica do microempreendedor individual. E a outra característica muito importante é que ele não pode ter sócio. Daí o nome individual, claro, né? Mas, só para a gente lembrar, você não pode ter sócio. Então, essa é a situação, essa é uma característica básica do MEI, para poder a gente falar mais à frente de benefício. Eu vou falar de benefício, primeiro eu falo do bom e depois eu falo do ruim, tá bom? Para poder vocês empolgarem. Bom, nós temos basicamente 4 benefícios. O primeiro benefício que nós temos, logo que você se registra como microempreendedor individual, você passa a ter direito ao auxílio acidente, pensão por morte e auxílio reclusão. Auxílio reclusão é caso você seja preso, né? Sua família recebe o auxílio. Pausa. Tudo que eu estou falando em relação ao microempreendedor individual, sempre o benefício, os ganhos, é em cima de um salário mínimo, ok? Sempre em cima de um salário mínimo. Hoje o salário mínimo está quanto? 788. Tem que saber, ué. 788. Então, tudo é em cima de um salário mínimo. O segundo benefício, depois de 10 meses de contribuição, depois que você pagou 10 meses, você passa a ter direito ao salário maternidade. Por quê? Tem que esperar 10 meses para ter salário de maternidade. Senão a pessoa engravida e faz MEI, né, bicho? Aí não dá, né? Então a ideia dá 10 meses de frente, aí você passa a ter direito ao salário de maternidade. Depois que você passar 12 contribuições, você tem direito a auxílio doença e a aposentadoria por invalidez. E no final de 180 contribuições, você passa a ter a aposentadoria por idade ou aposentadoria especial. Todo o valor que eu estou falando, todo o benefício é em cima de um salário mínimo. Então você vai contribuindo e você vai ter esse benefício. Mais interessante que isso, além do benefício, eu tenho a seguinte situação. Quais são as vantagens para que eu venha me formalizar? Qual que é a vantagem de eu virar empresa? Eu já tenho meu negócio, eu já funciono, eu já tenho minhas coisas, eu já ganho meu dinheiro. Quais são as vantagens? A primeira vantagem aparentemente está clara. Qual que é a primeira vantagem que existe em ser MEI? Vamos falar a verdade. Qual que é a primeira grande vantagem? Você não tem patrão, é uma grande vantagem. Mas tem uma outra também. Às vezes o patrão enche muita paciência, né? Mas tem uma outra também. A principal vantagem, eu acho que todo mundo pensa nisso aqui, é a parte da aposentadoria. Quase todo mundo fala, olha, você contribui com tanto e vai ter uma aposentadoria igual ao cara que contribui 3 vezes mais que você. Aparentemente essa é a grande vantagem. Mas existem outras vantagens para a gente que eu queria chamar a atenção de vocês. A primeira grande vantagem que eu tenho é que eu virando empresa, eu tenho um CNPJ, eu passo a ter nota fiscal. Eu tendo nota fiscal, eu posso vender tanto para o governo como para a empresa. Isso aí, você, muitas vezes, exemplo, jardineiro, o camarada é um jardineiro e não consegue, é jardineiro, pedreiro, marceneiro, carpinteiro, serralheiro, manicure, pedicure, sacoleira, ou mecânico, tudo isso você não consegue prestar um serviço para uma empresa, porque a empresa mais organizada, maior, ela tem que pagar com nota fiscal. E aí você precisa de uma nota fiscal. Então a primeira coisa que eu estou falando é de aumento de venda. Estou falando de grana. Estou falando de grana. Tanto para o governo, você pode participar de licitações, como vender para empresas maiores, você pode prestar serviço também. O terceiro é que eu tenho novos mercados, evita a relação trabalhista. Uma coisa que nós temos, pela característica aqui da região de Jacutinga, normalmente a gente tem muita facção. Alguém faz facção aqui? Facção. O que acontece com a facção? A facção é aquela terceirização do serviço. Parte da costura da peça é feita por uma pessoa. E essa pessoa recebe por peça. Correto? Quando eu tenho isso aí, obviamente, normalmente você ganha um pouco mais, mas você não tem o mesmo direito do que o funcionário que está fichado na empresa. Para o dono da empresa, existe um risco. Qual que é o risco que existe para o dono da empresa? Dele contratar uma facção informal. Isso aqui, ó. Existe uma relação de trabalho.
E pior, já existe jurisprudência. Ou seja, o que é jurisprudência? Outros juízes já condenaram empresas que fizeram facção. Não estou aqui fazendo alarme, nem nada, estou falando que isso é um fato. Tá, ok? Não quer dizer que alguém vai bater amanhã na sua porta, não. Estou explicando que isso é um fato. Então, para o empresário e para o faccionista, a melhor relação de segurança que existe é duas empresas se relacionarem. Então, eu vou ter o CNPJ da confecção contratando do CNPJ da facção. Ok? Para o empresário é mais seguro, é mais garantido, e para quem recebe também. Então, você passa a poder ter acesso a mais mercados e evita a relação trabalhista que pode gerar dificuldade de você estar vendendo seu produto. Isso é em tudo. Novos mercados. Acesso ao crédito. Existem linhas especiais de microcrédito para o microempreendedor individual, principalmente nos bancos federais. Caixa, Banco do Brasil, e o Sicob também tem algumas linhas especiais, mas principalmente Caixa, Banco do Brasil. Tá? Você vai ter linhas de crédito especiais. É muito dinheiro? Não, não é. Claro que não é. Não é. O faturamento do cara é pequeno. Você sabe qual é a diferença? Um MEI fatura 60 mil. Sabe até quanto fatura uma microempresa? Alguém sabe? Uma microempresa fatura até 360 mil reais ano, que dá 30 mil em média por mês. Uma pequena empresa fatura até 3 milhões e 600 mil ano, que dá 300 mil por mês. O MEI fatura 60. 60 mil é muita grana para você, mas para uma empresa é pouca. Basta você lembrar que eu tenho que pagar um funcionário. 788 é o salário, mais férias, 13º, fundo de garantia. Na verdade, você gasta 1.048, dá 32%. Você paga um salário na carteira, mas você chega na mão do seu funcionário 788, mas do seu bolso sai 1.054. Tá certo? Essa é a realidade. Por quê? O 13º não é em dezembro? É, mas se você juntar tudo que você paga no ano e dividir por 12, vai dar esse valor. Quem tiver paciência pode fazer a conta que, se não estiver errado, vocês me avisam. Então você tem um custo maior. Então pensa bem, uma empresa que tem 10 funcionários, que recebe um salário mínimo cada um, só eu já tenho mais de 10 mil de folha. Então, estou falando de volume financeiro. Então, quando eu falo acesso a crédito, é muito dinheiro? Não, mas é um dinheiro bom, e se ele for bem usado, te ajuda a capitalizar e arrancar. E a última coisa, que na minha opinião é a que vale, é cria condição do seu negócio prosperar. A gente, quando abre o negócio ele tem a ver com a gente, com o negócio da gente. Ele tem a ver com... Normalmente, o negócio da gente não tem nem nome. É a loja do Paulo, é o fulano. Não é assim? Você não tem nome. Pequeno negócio não tem nome, é o cara, é o dono. É o sonho do dono que está acontecendo ali. Então, quando a gente abre o negócio, quando a gente acredita que a gente vai viver daquilo, a coisa mais importante que existe é isso aqui, ó, é que eu vou prosperar. Prosperar não quer dizer que eu vou virar grande, que eu vou virar enorme, eu vou ter 50, 100%. Não. Prosperar é eu sair daqui e chegar ali. É eu olhar para trás e ver que depois de 5 anos que eu estou com o meu negócio, eu cresci, eu melhorei de vida, eu ganhei qualidade de vida. É isso que a gente está buscando para cada um de nós. Pois não? Tudo bem. Uhum. Então vamos lá. Vamos lá, nós falando de faturamento. Dentro desses 60 mil, o que ela está falando? Uma coisa, o microempreendedor individual, eu vou falar na frente, ele não é obrigado a emitir nota fiscal. Tá certo? Então, quando chega uma pessoa, então vamos pegar o Zé Baiano, da tapioca. Eu vou lá, compro a tapioca dele, ele não emite nota fiscal. A obrigação dele depois é registrar num documento que eu vou mostrar para vocês, que é o relatório de faturamento bruto dele. Só isso. Ele só é obrigado a emitir nota fiscal, o microempreendedor individual, quando ele vende para empresa. Beleza? Quando você vende para pessoa física, não é obrigado. Logo, é fácil de sonegar. Correto? Vamos falar claro? É fácil.
Mas o que acontece? Qual que é o problema em relação ao cartão de crédito? O cartão de crédito, para ele operar no Brasil, ele tem que mandar as informações de faturamento dele para a Receita Federal. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada CNPJ é informado para a Receita quanto que aquele cartão movimentou. Como é que você chama? Joyce. Então, a Joyce, microempreendedora individual, movimentou 3 mil esse mês. O cartão de crédito informa a Receita. A Joyce vendeu 3 mil. Mês que vem, 7. A Joyce vendeu 7. E por aí vai. Em outras palavras, movimento de cartão não tem como omitir. Não tem. Não existe essa possibilidade. Veja bem. Pela lei, você tem que declarar todo o seu movimento. Tá certo? Pela lei, você não pode sonegar. Nós estamos falando de uma prática irregular. Tá ok? O que eu estou falando para vocês é que o movimento de cartão, ele chega na Receita Federal antes de você declarar. Por quê? Porque a Cielo, a Mastercard, informa diretamente a Receita. Então, quando chegar, a Receita já sabe quanto que a Joyce movimentou. Então, se você omitir, você está gerando uma prova contra você que vai te dar um problema enorme lá na frente. Basta a gente ver as empresas conseguiram ter problema de multas muito pesadas por causa disso. E cartão de crédito não se pode omitir, pois não. Não. Tendo cupom fiscal. No caso do microempreendedor individual, a venda direta, que seria aquela antiga nossa série D, lembra? Aquela pequenininha. O microempreendedor individual não é obrigado a emitir essa nota. Tá ok? Você é obrigado a emitir a nota para a empresa, que seria a nota avulsa. Porque o microempreendedor individual não tem bloco de nota. Tá certo? Sim. Não. O microempreendedor individual, ele não é obrigado a emitir a nota fiscal para a pessoa física. Só para a empresa. Tranquilo? Por quê? Não, aí eu vou mostrar qual que é a sua obrigação já. A obrigação que nós temos aqui, eu vou falar quanto custa ser microempreendedor individual para poder a gente saber qual que é o peso disso aí, qual que é o benefício. O microempreendedor individual paga o INSS, que é a sua aposentadoria, os seus benefícios, que é 5% do salário mínimo. O autônomo recolhe quantos por cento, você sabe? 11% é uma categoria, o autônomo sozinho recolhe 20%. Então você vai de 89 até 174, se eu não me engano. É quanto que se você for recolher a sua aposentadoria sozinho, você vai pagar no mínimo 89, acho que o valor exato é esse. E no máximo 144 para ter o mesmo benefício de um salário mínimo. Então, eu vou ter o INSS, 5% de 788 dá 39,40. Além dos 39,40, paga-se para o Estado R$1 de ICMS e para o município R$5 de ISSQN, que dá um total de 45,40. Então, se você for quem trabalha para o Estado, quem trabalha para o município presta serviço, e quem trabalha para o Estado, você a indústria e o comércio. No máximo, se você for indústria e serviço, comércio e serviço, você vai pagar 45,40. Se você for só serviço, você não paga esse R$1, vai pagar 44. E por aí vai. O teto seu é 45,40. Para ter qual benefício? Benefício das R$ 788. É muito importante se observar que nesse valor, você está pagando para todo mundo. Você está pagando para o Estado de Minas, para o governo federal e para o seu município. Então, todos os impostos estão embutidos aí. Como todos os impostos seus já são presumidos, o governo, então, te desobriga de gastar dinheiro com contabilidade. O que o governo fez? Ele criou um site que chama Portal do Empreendedor, que eu vou chegar nele já, onde, através desse site, você consegue fazer todas as suas obrigações com o governo. Para você não ter que gastar com o contador e nem ter que ficar emitindo nota de tudo. Essa que é a diferença. Então, o que o governo fez? Ele presumiu que você tem um movimento de até R$5.000 e falou, olha, meu amigo, você vai pagar para mim 45,40 e até R$5.000 você pode faturar à vontade aí que eu não vou te fiscalizar. Passou disso aí, nós vamos conversar. Entendido? Ele não falou com essas palavras que eu estou dizendo, mas é isso que ele disse. Então, alguma dúvida em quanto custa aqui?
benefícios a gente já sabe. Agora vamos falar das obrigações. Quais são as suas obrigações? A primeira obrigação que eu tenho que ter alvará. Quando você formaliza no portal, você ganha um negócio que chama CCMEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. Aquilo é um alvará provisório. Ele vale 180 dias e você tem que ir na prefeitura se registrar. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir soltar suas notas depois. Tá legal? Então, eu tenho que ir no portal e depois me registrar no município. Feito isso, no lugar de eu soltar as notas fiscais, eu tenho que fazer, uma vez por mês, eu tenho que fazer o relatório mensal de receita bruta. É falar quanto que eu vendi, só o total. É o total. Aí como é que você vai fazer isso aí? Bom, você vai pegar as notinhas de cartão de crédito que você vendeu, junta tudo, soma, lança esse valor mais o que você vendeu em dinheiro e você anotou. Dica: tudo que você vendeu por dentro, contabilizado, que é cartão de crédito e as notas fiscais que você emitiu, você tem que juntar isso aí, porque no final do ano, uma vez por ano, você vai prestar conta disso aqui, ó, que é a declaração anual simplificada. Legal? Então, o que o MEI tem que ter? Você pega uma pasta e vai fazendo um relatório por mês. Esse relatório, ele também está no portal do empreendedor. A CIJA disponibiliza lá, você vai lá na CIJA e imprime a hora que quiser. Pode ser a hora que quiser? Então pronto, a Adriana já garantiu. Você vai lá, o seu relatório. Aí você, obviamente, no final do ano, você tem que ter 12 relatórios. Beleza? A declaração simplifica. Esse relatório, ele não vai para lugar nenhum. Ele fica com você, na sua pasta. O governo a Receita Federal só vai saber quanto você movimentou em janeiro do ano que vem. Que é aquilo que eu falei para vocês. A Receita vai saber, antes de vocês avisarem, quanto você vendeu no cartão de crédito. Então, não mente não. Aqui, nessa declaração que você faz até o dia 30 de maio do ano seguinte, você fala quanto que você vendeu no ano anterior. Pronto, essas são as suas obrigações. Pagar os 45,40, mais totalizar esse relatório que é para você se organizar e depois fazer essa prestação uma vez por ano. Quem vende à vista, mesma coisa. Você vai anotar quanto você vendeu. Isso pode ser anotado num caderno. Pode ser anotado num caderno, sim. Movimento, livro caixa, às vezes que a gente compra papelaria, tá ok? E você vai guardar isso na pasta. Uma vez por mês você fecha. Eu vendi tanto esse mês, vendi tanto esse mês, vendi tanto esse mês. Outra coisa importante, tudo que eu comprei, eu tenho que lançar também. O que eu comprei e veio no meu CNPJ, eu tenho que lançar. Por quê? Na declaração anual vai perguntar: Zé Baiano, quanto que você comprou? Eu comprei tanto. Quanto que você vendeu? Eu vendi tanto. Tá legal? Então, o que você vai fazer? A sua documentação, você vai prestar conta uma vez por ano. Mas a experiência tem mostrado que se você deixar chegar em dezembro para juntar tudo, a gente não lembra que a gente almoçou ontem. Imagina que você vendeu em janeiro. Aí o trem não fecha. Entendeu? Aí a gente dá mole. Então, a sua obrigação é essa. É você anotar o que você vendeu, guarda isso numa pasta. Uma vez por mês, terminou o mês, você fecha quando você vendeu, guarda todas as notas fiscais que você comprou. Isso é importante. Marcelo, se eu comprei uma nota que não é nota fiscal, joga fora. A nota fiscal, guarda. O ideal é que ninguém compre sem nota. Mas toda essa nota tem que estar guardadinha para você chegar e prestar conta uma vez por ano. Uma vez por ano você vai prestar conta disso aqui. Essa declaração anual simplificada é complicada? Não, não é complicada. A gente vai gastar aí uma meia hora no máximo para fazer isso aí uma vez por ano. Precisa pagar alguém para fazer isso aí? Não. Não precisa. Se você tiver um primo, filho, cachorro, gato, papagaio, que sabe mexer com a internet, ele vai te ajudar a fazer isso aí. Você vai pagar para ele no máximo um cafezinho, tá bom demais. Então não tem que ficar pagando 50, 100 conto para contador fazer isso para você, porque não precisa. Estou falando para você de coração, não precisa. É de uma simplicidade franciscana isso aí. Então, simples, aparentemente eu falando, pô, juntar a nota fiscal, o que tem de mais? Um clipe.
juntou as notas fiscais, totalizou quanto que deu esse mês, vende 3, comprei 2, vende 5, comprei 1. No final do ano você junta tudo isso aí. Nessa declaração aqui, ela é uma coluna, onde fica aqui, janeiro, vendeu quanto? Tanto. Comprou quanto? Tanto. Só isso. É lançado, informado a Receita, logicamente, para poder a gente ter o controle. Também, você passou o ano inteiro sem prestar conta. Você presta conta uma vez por ano, só que essas aqui são as obrigações que você tem. Até aí tudo tranquilo? Por não? Não. O alvará, como é que você chama? André. O alvará, a lei federal, ela obriga a isenção da abertura. Tá ok? Então, quando você abre a sua empresa, quando você formaliza, vamos supor que amanhã, dia 8 de outubro, o André resolveu virar microempreendedor individual. Beleza? E você vai na prefeitura. Esse primeiro alvará é gratuito. A renovação desse alvará é que a prefeitura vai te cobrar nos anos seguintes. Legal? Aí essa legislação da renovação do alvará, ela é de prefeitura para prefeitura. Toma medida. O que você está pagando naqueles 45 é o imposto sobre a sua venda. Tá? O alvará é um outro imposto da prefeitura, isso vai variar de prefeitura para prefeitura. Pois não? Sim, muitas cidades isentaram 100%. Não foi uma nem duas. Em Minas Gerais nós temos pelo menos umas 120 cidades que não cobram nada ou cobram 30%, 50%. Só que isso aí não é da orelha do prefeito, tem que estar na lei. A Câmara Municipal aprova a legislação assim dentro do Código Tributário Municipal. Então tem uma ação para ser resolvida. Inclusive isso é uma boa pauta para a associação comercial. Né? O MEI formaliza, filia a associação comercial e vai lá apertar a Adriana para pedir para baixar o alvará. É uma alternativa interessante. Mas isso aí é o seguinte, isso aí é uma conduta do município. Então isso tem a ver com a lei do município. E essas legislações você não muda de um dia para o outro. Isso não fica a cargo do prefeito uma canetada. Ele tem que vir justificar aqui na Câmara, o porquê a Câmara tem que estudar, mas é possível. Tá? Já existe isso sim. Mas não, a obrigatoriedade é só no primeiro. Pois não. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, o que acontece? Partindo do princípio que você só pode vender 5, se você comprou o Mike 5, você está dando prejuízo, concorda comigo? Concorda ou não? Você só pode vender 5 pratos por mês, você comprou 7. Você já deu 2 de prejuízo, você só pode vender 5. Se no final do ano você vendeu 60 e comprou 80, a receita assim, de boba não tem nem a cara. Ela vai saber que você está sonegando. Ou então você resolveu dar prejuízo de 20 mil reais todo ano. Então, você tem que tomar esse cuidado, você tem que ter esse controle. O empresário tem que ter esse controle, ele tem que saber quanto que ele está comprando e quanto que ele está vendendo. No final, se você começar a trocar cebola, a vender 4.800, comprar 4, você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Você está criando um problema futuro para você. Principalmente porque a sua conta não vai fechar. Então, se você comprou, começou a comprar, isso é típico de quem não está declarando todo o faturamento. Uma hora a conta não vai fechar. E se a sua conta estoura, você comprou 70 mil, faturou 55, aí no ano seguinte você continua aberto, quer dizer, você tomou 15 mil de prejuízo e continua vendendo, ou você gosta muito de tomar prejuízo, ou você está sonegando. Concorda comigo? Então, você tem que policiar isso aí. Você tem que tomar conta disso aí. Até mesmo que você falar assim, eu não posso falar que você vai comprar sem nota, porque isso não existe. Mas você tem que tomar conta de quanto você está movimentando, inclusive para você não estourar o teto de 60 mil. Tá? E isso aí é um negócio muito interessante da gente falar. Por quê? Porque quando eu saio de 60 mil, o próximo teto é 360, que é a microempresa. Qual que é a diferença que existe da microempresa para o microempreendedor individual? A microempresa, ela começa pagando no Simples 4% sobre o faturamento dela. Ok? 4% sobre o faturamento. Então vamos pegar o mesmo, imagina o MEI se fosse uma microempresa. Ele fatura quanto por mês? 50. 5 mil, correto? 10% de 5 mil?
Ô, gente, mente para mim que você sabe. 500 conto. 1% de 5 mil? 50 prata. 4%, 50 vezes 4, 200 reais. Então, se você for uma microempresa e faturar 5 mil, você paga 200 reais de imposto. Se você for um microempreendedor individual e faturar os mesmos 5 mil, você paga 45,40. Tem uma diferença brutal. Então, você tem que medir o seu negócio. Se, exemplo, às vezes você teve uma venda muito boa, e o resto do ano não. Será que vale a pena você deixar de ser MEI para virar microempresa? Para você virar microempresa, você tem que estar faturando mais de 10 mil por mês, pelo menos. Para morrer em 400 contos de imposto. Porque a gente tem que prestar muita atenção no negócio da gente, que existe uma diferença muito grande entre crescer e inchar. No final, o que tem que valer é quanto sobra no meu bolso. Empresário, todo mês você tem que fazer conta. E conta de empresário é de dinheiro. Você pega do dia 1º de agosto, dá tempo de voltar, hoje é dia 8 ainda, dia 7, dá para voltar até dia 1º, que foi quinta-feira passada. Quanto que entrou no meu bolso? Dia 1º, dia 31. Isso que entrou eu chamo de receita. Guarda isso que é importante. Receita. Aí eu vou tirar quanto que me custou vender esses 5 mil reais. Fornecedor, transporte. Isso aí eu tenho que colocar na conta. Se eu tive que pagar comissão para alguém, vendedor, recebi 5 mil. Gastei 2.500 com isso. Sobrou quanto para mim? 2,5. Aí eu vou ter as minhas despesas. Se tiver funcionário, é funcionário. Eu vou ter a minha necessidade de casa. Então vamos supor que você precisa para tocar a sua casa mais R$1.000. Você tirou mais R$1.000. Quanto que o negócio lucrou? Sobrou quanto? Precisa comparar com a minha conta aqui? Ah, bom. 1.500 foi quanto sobrou. Esses 1.500 é o seu lucro. Gente, lucro é bom, viu? Não é ruim, não. Lucro é obrigação de toda empresa. Empresa que não tem lucro, morre. Quebra. Lucro é a melhor coisa do mundo. Tá? Tem que ter lucro. Se não tem lucro, não pode ter empresa. Esse lucro é a sobra. Beleza? Então, eu estou falando de uma situação que você vendia 5 mil, tirava 1.000 para você e sobrava 1.500. Esse 1.500 de lucro, o que você vai fazer com ele? Você vai botar no bolso de novo? Você vai reinvestir na empresa? Não é assim? Eu vou fazer alguma outra coisa com o lucro. Então, preste atenção numa coisa que eu falei para vocês que é muito importante. O dono da empresa, ele tem um salário mais o lucro. O salário do dono não é quanto sobra, não. Porque tem vezes que não sobra. E você tem quanto para pagar. Então o dono tem que ter um salário para ele para valer a pena. Eu preciso de 1.000, então eu tenho que tirar 1.000 dessa empresa. Se não está dando, fecha esse trem e vou trabalhar para os outros. Eu tenho que ter isso muito claro na minha cabeça. Aí faz uma outra conta. O cara vira, sai e vai para a microempresa. Beleza? E passa a vender 10 mil. Fazendo uma conta rapidinha na cabeça aqui, se eu vendia 5, ganhava 1.500. Se eu vender 10, eu tenho que bolsar quanto? Pelo menos 3, né? Senão já não está valendo esforço. E aí, na hora que nós vamos, para ele vender 10, ele já precisa de 2 ajudantes. Então, continuando na mesma proporção, ele vendeu 10, gastou, ele gastava 2,5, né? Gastou 5 pau de fornecedor, mais R$400 de simples, certo? Vamos arredondar, tinha 5, 5,5, sobrou 4,5. Desses 4,5 que sobrou, ele já tem que ter quantos vendedores? 2. Já tira mais 2.000. Sobrou quanto? Quanto? 2,5. E ele precisava dos 1.000 dele. Não precisava? Sobrou quanto? Ah, mas como ele cresceu muito, tem que pagar aluguel. Mais 500 pau. Quanto que sobrou para ele? 1.000zinho. Entendeu a diferença entre crescer e inchar? Entendeu a diferença? Então, isso é uma conta que você tem que fazer. Vale a pena eu contratar mais alguém? Vale a pena eu crescer? Não vale. Tem hora que vale. Mas você tem que saber se o seu negócio comporta ou não.
Entendeu para entender como é que você tem que fazer essa conta? Acompanhou? É para fazer, bicho. Quem aqui faz conta no caderno mesmo? Mente para mim, levanta a mão aí. Mas levanta mesmo, com força, assim, Opa, melhorou. Moçada, dinheiro é coisa séria. Se fosse fácil ganhar dinheiro, todo mundo era rico. Não é fácil, não. Então, com dinheiro é um trem que a gente não pode brincar. E esse controle a gente tem que ter na ponta do lápis. Principalmente porque a gente vê. E aí, você vai ver a diferença que é você ganhar 5 para você vender 10. Os problemas aumentam, a encheção de saco, perdão da palavra, aumenta. No final tem que valer a pena. Só que você não precisa esperar dar errado para você fazer. Você pode fazer um ensaio disso. O que é um ensaio? Você fala, porra, e se eu contratar mais 2 caras? Aí eu vou vender 10 mil. Opa, obrigado, deixa os 2 para lá, vou ficar sozinho aqui que está melhor. Isso você tem que fazer conta o tempo todo para poder você saber se vale a pena ou não o crescimento do seu negócio. Bom, agora eu separei umas situações que muitas vezes as pessoas me perguntam. Eu organizei algumas perguntas aqui. Eu acho que eu vou responder quase, pelo menos a maioria das dúvidas que vocês têm. Se eu não responder essas perguntas, a gente vai trocando ideia. Bom, essa situação é a seguinte: situações em que não permite você ser microempreendedor individual. Quando que você não pode ser? Não é que não deve, é quando não pode, a lei proíbe. A lei proíbe você de ser microempreendedor quando a pessoa recebe benefício de pagamento continuado, que é idoso, pessoa com deficiência, qualquer idade, e o seu tutor, que é a pessoa que toma conta daquela pessoa com deficiência, que recebe bolsa do governo. Quem recebe bolsa do governo, não pode. Pessoa que recebe auxílio idoso, também não pode. Pessoa que recebe aposentadoria por invalidez, também não pode. Mas eu estou bom e consigo trabalhar, então você não pode receber aposentadoria, né, meu filho? Ou é barro ou é tijolo, não dá para fazer os dois. Então receber aposentadoria por invalidez é para você ficar quietinho, cuidando da sua saúde, e o governo te dá um salário mínimo. Tá certo? Também não pode. E a outra situação é o pensionista ou servidor público em atividade. O servidor público federal, ele é proibido. Você está trabalhando como servidor público, você não pode ter. Agora, o servidor público municipal depende da legislação municipal. Aí você tem que consultar para ver se você pode ter outra atividade ou não. Tá certo? Mas via de regra não pode. E por último, é o estrangeiro com visto provisório no país, que ele também não pode se tornar microempreendedor individual. Essas situações que eu falei aqui, a pessoa não pode ser microempreendedor. Alguma dúvida até agora? Ou não? O aposentado pode, mas e outra coisa, já me perguntaram também, aí vai aumentar? Não, você vai continuar pagando. Já me questionaram também se você é isento do INSS. Não, você vai continuar pagando os mesmos 45. Tá certo? Outra situação, essas situações aqui são situações que a gente sempre se confronta com ela, que eu queria que a gente abordasse cada uma delas. A primeira é a seguinte: pessoa que recebe o seguro-desemprego pode ser microempreendedor individual? Pode. Poder pode. Só que o que acontece? Depois que você vira microempreendedor individual, você perde o seguro-desemprego. Se você trabalha, você já está recebendo seguro-desemprego, virou MEI e o governo considera que você está empregado. Aí ele corta o seguro-desemprego. Legal? Não deve. Pessoa com carteira assinada pode ser microempreendedor individual? Pode. Mas se você for demitido, você não faz jus ao seguro-desemprego. Tá ok? A pessoa que é microempreendedor individual, ela pode. Não está na legislação, mas a gente sugere que você negocie com o seu patrão informando que você tem outra atividade, para evitar problemas futuros. Então, se você é microempreendedor individual, se você está trabalhando numa empresa com carteira assinada e você virou MEI, você foi demitido, você não tem direito ao seguro-desemprego. Não recebe. Tá? Não recebe. Por quê? O governo considera que você está trabalhando. Não. Vamos lá. O direito que você tem na sua demissão é seu período trabalhado, férias proporcionais, 13º proporcional, aviso prévio indenizado. Isso aí é uma coisa que você tem direito por ter trabalhado. Isso você recebe tudo.
O que você não vai receber é o seguro-desemprego. Você até pode dar entrada, mas o governo não vai te pagar, a Caixa bloqueia. Mas meu MEI não está faturando nada. O governo entende que você está empregado. Então, essa é a regra. Então tem que prestar atenção nisso aí. Por não? O PIS agora mudou, você tem no mínimo 6 meses, né? Mudou de um mês para 6 meses. A remuneração anual do PIS mudou de 1 mês para 6 meses mesmo. Você tem que ter 6 meses trabalhado no ano anterior para fazer jus à bonificação no ano seguinte. Não, essa bonificação ela tem a ver com o seu período de carteira assinada. Então, então o benefício qual é? Um abono do PIS, de um salário, correto? Qual que é a condição para você ter esse abono? Você tem que, no ano de 2015, ter no mínimo 6 meses de carteira assinada. Pronto. Tem 6 meses, ganhou aqui. Essa é a condição. Então, uma coisa não exclui a outra. É uma contribuição diferente. No caso do seguro-desemprego, não. O seguro-desemprego é uma legislação que a gente entende que é um recurso que o governo te paga enquanto você procura outro emprego. Como você já tem uma empresa, ele parte do princípio que você está empregado. Aí não te paga. Não, o PIS é fixo, é um salário mínimo. Não é proporcional, não. O seguro-desemprego que é. Certo. Sim. Não. PIS é quem tem carteira assinada. Você tem que estar trabalhando para alguém. A condição é essa. Se você, por exemplo, o dono da empresa, da microempresa, não tem direito ao PIS. Não nada a ver com o valor. O valor, ele vai entrar na hora de você estar trabalhando com carteira assinada e aí você recebe lá R$2.000 e tantos por mês. Aí o cálculo, a fórmula do cálculo do seguro-desemprego, eu confesso para você que eu não sei. Eu só sei que ele é proporcional aos meses que você recebeu. Aí te dá um valor, aí a própria Caixa que calcula. Por não. Não vai porque você não vai ter carteira assinada, né? Aí você não vai mais receber esse PIS. Não vai. Você não vai ter carteira assinada. Em relação à pessoa que recebe auxílio-doença. Quem está recebendo auxílio-doença é a mesma situação do seguro-desemprego. Você está recebendo auxílio-doença. Formalizou, perde o benefício no mês seguinte. Tá? Então, o mesmo raciocínio para o seguro-desemprego é o do auxílio-doença. Outra situação também que as pessoas me perguntaram várias vezes. Bolsa Família impede? Não. Eu recebo Bolsa Família, eu quero virar MEI. Não vai cortar. Ponto. Agora presta atenção. Os critérios de distribuição do Bolsa Família têm a ver com a renda média da família. Ok? Se o seu ganho como MEI te desenquadrar, você perde. Entendeu o que eu estou falando, gente? O simples fato de você chegar hoje, você é beneficiário do Bolsa Família. Hoje, amanhã, né, dia 8 de outubro, você formalizou como microempreendedor individual, você perde o Bolsa Família? Não. Quando que você vai perder? Se o movimento do MEI, o movimento de grana que você fez no MEI, fez com que a renda média da sua família aumentasse muito. Aí você saiu fora do programa. Aí sim, você sai. Mesmo assim, o cancelamento não é imediato. É só no ano seguinte na atualização cadastral. Tá legal? Então já teve muita gente perguntando, mas se eu virar MEI? Mas não sei o quê. Outra situação já me perguntaram. O agricultor familiar, não, eu não coloquei isso não. O agricultor familiar, ele é equiparado ao microempreendedor individual. Certo? Agora na legislação do ano passado, na lei 147, ele foi equiparado. Então ele tem uma série de benefícios. O agricultor familiar, ele pode virar microempreendedor individual? Sim. Vale a pena? Não. Por quê? Porque os benefícios do produtor rural para a aposentadoria hoje são melhores do que o do MEI. Tá certo? Então não pode, é que não é bom. Entendeu a diferença? A lei permite, mas não é vantagem, porque você já tem os benefícios como produtor rural, que são mais interessantes do que como microempreendedor individual. Essa situação aqui que é a mais delicada que eu gostaria de falar com vocês. A situação da pessoa... Eu estou falando alto, mas não, né? A situação da pessoa que já passou um tempo de carteira assinada e contribuía, vamos supor que você trabalhou como caminhoneiro numa firma e contribuía e recebia 3 salários mínimos.
Ok? Durante 15 anos você trabalhou nessa firma fechado, recebendo 3 salários mínimos. Na hora em que você foi demitido dessa empresa, você comprou uma van, ou comprou uma caminhonete, resolveu fazer carreta ou transporte pessoal. Você virou microempreendedor individual. O que vai acontecer com a sua aposentadoria lá no futuro? Ela vai ser de quanto? Você passou 15 anos contribuindo sobre 3 salários mínimos. E aí você foi, 15 anos depois, virou microempreendedor individual. Quanto vai ser a sua aposentadoria? 1 salário mínimo. Então, existe situação que é péssimo negócio virar microempreendedor individual. Uma delas é essa. Você tem que observar isso aqui, ó. Se você já contribuiu para o INSS, por quanto tempo e sobre qual valor? Quanto que você pagou? Quanto tempo você ficou pagando? Porque uma coisa é preto no branco. Da feita que você virou microempreendedor individual, você vai ter que, você vai contribuir sempre sobre um salário mínimo. Tá certo? Então, essa situação é uma situação especial, que é caso a caso, onde cada um vai ter que fazer a sua conta. Nessa situação, eu sugiro procurar ou um contador ou agendar com o INSS para você ver a sua situação. Quanto que você precisaria contribuir. Aí, nesse caso, às vezes é vantajoso você contribuir por fora, não dentro do MEI, para ganhar um salário maior. Por não? Peraí, você é agricultor e microempreendedor individual ou não? Não, você é microempreendedor ou não? Não. Então, aí o que acontece? Não. Você, como produtor rural, você vai poder soltar suas notas avulsas. Pela associação, ou na prefeitura, ou pela Emater, pode te ajudar a soltar notas avulsas. O que acontece é o seguinte: a sua condição de aposentadoria, os seus benefícios que você tem como produtor rural, se você virar microempreendedor individual, você vai perder e vai se enquadrar no microempreendedor individual. Então, para você, hoje não é vantagem, pensando só na aposentadoria. Quando que pode ser vantagem para você se formalizar como microempreendedor? Até mesmo porque é o seguinte: se você tem DAP, ou se você tem carteira de produtor, você já é formalizado. Você sabe que a DAP, sabe o que é DAP? Documento de aptidão Pronaf. DAP e o cartão do produtor tem o mesmo valor de CNPJ. Todo mundo sabe disso? Então, o produtor rural, ele já é formalizado. Você já é uma empresa, você é um produtor rural. Então, só vale a pena se for para você vender queijo em grande quantidade, que você tenha que soltar nota direto. Ou seja, se a sua empresa prosperou, aí você vai ter que virar uma microempresa. Aí você vai ter que virar. Aí eu nem recomendo virar microempreendedor individual. Por quê? Porque para ser microempreendedor individual, na prática você já é, como produtor rural. Tá ok? Não precisa virar MEI para fazer o que você faz hoje. Agora, se você precisa vender numa quantidade maior para mandar para São Paulo, para poder ganhar mais dinheiro, aí não é nem o caso de virar microempreendedor individual. É o caso de virar microempresa direto. Porque você vai ter que soltar nota, você vai ter que ter o seu queijo certificado pelo IMA, para poder ele passar na fronteira. Né? Porque um produto de origem animal ele tem que ser certificado pelo IMA, para poder você conseguir vender ele num preço melhor. Pois não? Péssimo. Ninguém tem crédito melhor nesse mundo que produtor rural. Não compara. A parte de crédito para produtor rural não compara. Meu pai é produtor rural e continua produtor rural, vai morrer produtor rural. Entendeu? Produtor rural ele tem uma série de vantagens que o empresário não tem. Muita, não é pouca não. Então o produtor rural é aquela situação. É o que eu falei para o senhor. Se for para o produtor rural, não é se formalizar, porque ele já é formalizado. Se for produtor rural querer virar uma empresa, ele já tem que começar de microempresa para cima, porque você vai ter que faturar muito. Senão é melhor ficar do jeito que está. Legal? Gente, mais alguma pergunta? Dúvida? Bom,
A ideia aqui era a gente tentar dar essa explanada para vocês, dessa situação. O que vale a pena, o que não vale a pena, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quanto custa, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, o que eu ouvi dizer e não é verdade. Era isso que a gente queria tentar passar para vocês. O que a gente queria passar para vocês é o seguinte, que vocês vão embora com esse pensamento na cabeça. Todo benefício, ele traz obrigações. Todo. Não existe almoço grátis. Tá ok? Se alguém está te dando almoço, presta atenção que vai te dar o tombo lá na frente. Então, presta atenção. Não existe nada de graça. O que nós devemos avaliar é se os benefícios são maiores que os custos, são maiores que as obrigações. Os benefícios que você vai ter são vantajosos para você? São interessantes? Pô, se formaliza. Se você estiver pensando só na aposentadoria, se formaliza. Se você estiver pensando em crescer e quer ver o seu negócio prosperar, é o primeiro passo pagando pouco, se formalizar. Mesmo que você formalize só esse ano, ano que vem, se Deus quiser, você já está vendendo muito, já virou microempresa. Pois não? Ela está registrada como produtor rural? Uai, se você não sabe, eu não vou saber não, hein? Aí danou. Você tem que saber, ué. O negócio é o seguinte, caboclo, se não tiver registrado, tem nada não. E você tem que ver. Você tem que estar, se for agricultor familiar, você tem que ter a DAP. Senão, você vai ter que ter carteira de produtor. Senão, ela nunca vai conseguir aposentar. Na hora de aposentar, vai ser um Deus nos acuda. Então, a hora de procurar isso é agora. Enquanto não está precisando. Que aí você procura. É muito importante, porque isso não é rápido. Tá? Não é rápido. No rápido é 60 dias, 30, 60 dias. Então, a hora de procurar agora. Formalizar, pegar a carteira, pagar as contribuições que tem que pagar, que vale super a pena, mas tem que formalizar. Eu vou te falar que não vale a pena. Não, é melhor você ser produtor rural. Tá? Porque o resultado final é o mesmo, mas o custo é melhor como produtor rural. Tá? Entre produtor rural e o microempreendedor individual, o produtor rural tem sempre muito mais vantagem que o microempreendedor, assim, sem sombra de dúvidas. Exceto se você tiver alguma pretensão já de estar produzindo seu queijo industrialmente, para vender em quantidade maior, sem ser no porta a porta. Se vocês estiverem com essa ideia, aí vale a pena pensar um pouco para abrir uma microempresa, nem um microempreendedor individual. Mais alguma pergunta? Pois não? Sim. Cara, pode. Não, já me perguntaram isso. E se eu lançar que eu vendi 55 mil em dezembro? Pode? Pode. Não tem problema. Agora presta atenção. O que não pode ser feito dessa forma são as compras. Tá? A compra, você tem que guardar a nota fiscal. Pô, eu comprei que for R$200 em fevereiro. Você tem que escrever. Por quê? Porque hoje em dia, todas as notas fiscais são interligadas. Vocês já estão acompanhando isso. Nós estamos praticamente só com nota eletrônica. Então, o seu CNPJ, a empresa que te vendeu informou. Eu vendi tanto para esse CNPJ. E existem os cruzamentos. MEI é fiscalizado? Não, muito pouco. Só quando faz muita coisa errada. Na prática, sim. Pela teoria, você está fazendo coisa errada? Tá, você vai ser fiscalizado. Mas, você não fazendo nada muito exorbitante, principalmente o controle com quem você comprou, que é com quem você tem que prestar conta, e o segundo controle é de quem você emitiu nota, ou emitiu cartão de crédito. Esses dois aí tem que bater. Se você soltou uma nota para alguém, mesmo que você tirou um serviço, ao seu irmão prestou um serviço, você emprestou nota para ele. Isso acontece. Você tem que lançar naquele mês que você tirou a nota. Isso você tem que fazer. Senão, não. Pô, eu faturei 45 mil só em junho e julho. É o que foi. O movimento vai ter o inverno. Não tem problema. É o que vai ser. Desde que seja verdadeiro. Por não. O primeiro. Nas renovações, sim. Não.
As taxas e emolumentos todas são liberadas no primeiro, você formalizou. Para você obter o seu primeiro alvará, todas as taxas e emolumentos são gratuitos. Não, você tem duas situações. Tem duas situações que tem que ver se a legislação do município ampara. O que acontece? Aquele certificado que você faz no microempreendedor individual, ele vale 180 dias ou 6 meses. Tá? Então, quando você vai no portal, você tem 6 meses para ir na prefeitura. Se você extrapolou esses 6 meses, aí você perdeu a validade. Aí você vai perder esses benefícios. Muitas prefeituras simplesmente não cobram, continuam concordando. Tem prefeitura que cobra. Você extrapolou o prazo, ele vai te cobrar. Você teve 6 meses para procurar a prefeitura, não procurou. Tá? Mas na abertura não. A abertura, a abertura é livre. Mesmo que a abertura seja agora, em janeiro ele vai te cobrar a renovação do ano seguinte. Tá? Ou não? Uhum. Certo. Você majorou um pouquinho. Você paga um excesso, ele vai informar que houve um excesso, mas que foi um ponto fora da curva. Aí sobre o excesso, que é esses 12 mil, você vai recolher como se fosse uma microempresa. Pá. No ano seguinte você volta a ser microempreendedor individual. Agora, só um minutinho. Se você for reincidente, a Receita não vai aceitar você voltar para trás. Entendeu? Quando você faz isso uma vez, aí você faz a reopção. Você fala, olha, eu estourei em 72, mas a minha venda é menos de 60. Colou. No ano seguinte, se você vier com a mesma conversa, não cola. Cara, a reopção ela é feita em janeiro. A reopção ela é feita em janeiro. Normalmente a Receita dá uma tolerância de 1 ano. Não é a regra, mas normalmente dá a tolerância de 1 ano. Aí no ano seguinte você estoura. Você não consegue voltar. A regra é a seguinte: você tem 60 mil por ano para faturar. A hora que você começa a faturar além de 60, se foi até 20% acima, a Receita entende que você só vendeu um pouco a mais. No ano seguinte, você vai continuar vendendo abaixo de 60. Se isso for verdade, você vai continuar como microempreendedor individual, vai pagar só, não é juros, é o imposto como se fosse microempresa. Tá? Por quê? O teu benefício só vai até 60. Passou de 60, você paga como se fosse uma microempresa. Pula essa parte. Se no ano seguinte você não conseguir ficar dentro dos 60, aí a sua reopção eles já não vão considerar. Você já vai voltar como microempresa no ano seguinte. Então, se isso acontecer esse ano, quando for ano que vem, você começa zerado, ok? Se você estourar o ano, quando for em 2017, você automaticamente vai começar como microempresa. Mesmo que você comece faturando 4, 5 mil reais de novo. Isso é um controle, gente, isso é um controle que o empresário tem que ter. O empresário tem que ter o controle de nota que ele está soltando. Você não pode deixar isso para os cocos. Por quê? Porque chega uma hora, o limite é 20%. Então você tem 72, passou disso aí, você vai deixar de ser microempresa. Você pode até operar mais um ano, mas no ano seguinte você vai deixar de ser MEI e vai virar microempresa. Então isso é uma conta que você tem que fazer. Da mesma forma que você tem que fazer conta do que você compra. Essa te derruba muito mais que o que você vende. O que você compra te derruba, pois não? Total. Pô, você quer mais estímulo à sonegação que não ter que prestar conta mês nenhum? O governo virou para você e falou assim: meu filho, você pode sonegar 5 mil por mês que eu não tenho que tomar conta. Você, ué? É isso que ele falou? Ué. O que ele falou foi isso. Ele admite. O que acontece? Então vamos voltar no ano de 2008, quando é criado na Lei 139 o microempreendedor individual. Na Lei 128, o microempreendedor individual. O Brasil tem simplesmente um rombo gigantesco na Receita, na INSS. O Brasil tem um nível de informalidade, um dos maiores do mundo. E quando você machuca, se acidenta, vai no hospital, alguém que você chega no hospital fala assim:
Você está em dia com o INSS? Alguém fala isso para você? Não. Você vai ser atendido. De graça. A gente pode até achar ruim, mas está lá de graça. Pode não ser o melhor dos mundos, mas está lá de graça. Se você acidentar nos Estados Unidos, meu filho, se você não tiver grana, você vai ficar na porta. Isso não é brincadeira, não, isso é sério. Tá? Nós temos um monte de problema, nossa saúde podia ser melhor, mas é de graça. Tá certo? Isso aí tem um peso. Isso tem um custo. Isso tem um custo para a gente. Então, o que acontece? E o governo, historicamente, o brasileiro não gosta de pagar imposto. O brasileiro é dos povos tem mais aversão a pagar imposto. Não vamos entrar no mérito do porquê. Porque normalmente a gente acredita que a gente não está recebendo tanto que a gente está pagando. Isso é outra situação. Mas o que acontece? O governo então vira e fala, olha, ou eu finjo que esses caras não existem, igual veio fingindo até 2008, ou então eu parto do princípio, como é que eu vou fazer? Você pega uma cidade como Belo Horizonte, que tem 22 bares estabelecidos e mais de 50 mil que a gente acha que tem. Para cada um boteco formalizado, você tem outro não formalizado. Como é que você controla a venda de bebida ali? Você não controla. Então o governo viu que era o seguinte, ou ele criava uma legislação que a gente chama de inclusiva, e vira para você e fala, cara, eu vou te aposentar com 5% do salário. Eu vou deixar você pintar e bordar até 5 mil reais. Você vai ter que me informar o quê? O seu movimento de cartão. Porque o outro é quanto você escrever no papel. De coração, alguém acha que um fiscal vai olhar o seu papel e acreditar nele? Olha bem para a cara do fiscal, vê se ele vai acreditar que você escreveu a verdade. Ele sabe o que você está sonegando. Ele só não quer que você erre a mão. Então, o governo estimulou a sonegação? Não. O governo não estimulou a sonegação. O que o governo fez é admitir que é impossível controlar 220 milhões de pessoas. E que 60 mil é um faturamento extremamente interessante. Então, a hora que você vira e fala, pô, o cara vai me pagar o quê? O governo federal abriu mão de quantos por cento do imposto dele? 100. Ele só cobra INSS. O Estado recebe R$1 desde 2008. Que é praticamente nada. A prefeitura recebe 5, que não é corrigido desde 2008 também. Então, eu estou falando para vocês o seguinte, o grande negócio é o estímulo à formalização e mais que isso, o governo está de olho em que você pague o INSS. E está de olho em que você cresça, gere emprego e vire microempresa. É isso que ele quer que aconteça. Ele quer que você vire MEI, não é para você aposentar não, é para você crescer e virar microempresa. O que move a economia é a empresa. Então, essa que é a ideia. Então, pô, dá para sonegar? Dá. Só que a gente não tem que pensar por essa lógica do sonegar. Eu não tenho que ficar pensando, pô, mas eu vou fazer conta de quanto que eu estou comprando. Não, não. Cara, se o seu negócio está bom e vai crescer, não tem medo de crescer não, só. Faz as contas e vê se vai crescer. Se o negócio é bom, vai ganhar dinheiro. Não fica com pensamento de mineiro, não tem que pensar igual paulista. Sabe a história do mineiro paulista, né? Mineiro, você vira para ele e fala assim, já chama o paulista para fazer um negócio. Vamos fazer um negócio? Eu vou te dar 10. Aí ele fala assim, beleza, 10 está bom para mim. Ele topa o negócio. O mineiro não, ele pergunta quanto que você vai ganhar. Ele não quer saber quanto que ele vai ganhar, não quer saber você. Pensa nos outros, não, pensa no você. Pensa no seu negócio prosperando. O que você tem que virar é microempresa. É microempresa que ganha dinheiro de verdade. Você tem que ensaiar o seu negócio como microempreendedor individual. A hora que ele der certo, você vai embora. Você vai vender 10, 20, 30, vai embora, vai vender. Vocês estão numa cidade que vive do empreendedorismo. A cidade é famosa no Brasil inteiro porque é uma cidade empreendedora. Não sei se vocês têm oportunidade, eu tenho oportunidade de rodar o estado, toda semana eu estou em pelo menos 2 cidades diferentes de Minas Gerais. Eu não vejo cidade com menos de 30 mil habitantes com a estrutura que tem aqui em Jacutinga. Estava comentando isso com o Ivan, estou impressionado. Estrutura de móveis, estrutura de carro, estrutura de gente, que povo quando tem dinheiro fica feio, né? Você já viu, né? Você vai olhando o povo vai enfeiando, né? Você vai subindo mais pro... Quanto mais pobre é o povo, mais feio vai ficando. Isso é verdade. Não tem dinheiro para ir no salão, né? Para comprar roupa bacana. Então você vê pela cara das pessoas, pela roupa das pessoas, pelos carros que as pessoas andam, pela vitrine das lojas. E não é só malharia, não. Porque a gente não come malha, a gente não diverte malha. A gente tem supermercado, a gente tem loja, a gente tem bar, tem restaurante. Tem loja de roupa, além de malharia. Tem escola. Então, você tem uma economia pujante na cidade, baseado em empreendedorismo. Essa é a veia da cidade.
A veia da cidade é você montar a sua empresa e ela prosperar em qualquer segmento que vocês quiserem. Gente, vocês estão a 200 quilômetros do maior mercado consumidor do Brasil. Vamos combinar. Vamos combinar que tem dinheiro demais passando perto de vocês. Para a gente ficar discutindo se vai vender 5 ou 6 mil. Então a ideia é começar vendendo 5 e não parar vendendo 30, é vender mais. Tem que pensar igual o dono da malharia está pensando. Sabe qual que é a preocupação do pessoal maior agora? É porque o teto do Simples termina em 3 milhões e 600. Vai mudar ano que vem para 7,200. É isso que a gente tem que preocupar. Aumentar de 3 para 7 milhões. É isso que vai fazer a gente crescer. A ideia de hoje era trazer para vocês todas essas dúvidas. Eu queria que você saísse daqui e respondesse essa pergunta para mim. Pensa nisso que eu falei e dê a resposta se vale a pena você se formalizar ou não. Por não. Claro. Claro. Sem problema. Você só pode, a obrigatoriedade é que você tenha só um ponto comercial. E você só pode ter um funcionário. Gente, o cara que é uma empresa, microempresa, e volta para ser microempreendedor individual para pagar menos imposto, gente, anda para trás. Pior coisa que pode acontecer é o seguinte: a pior coisa que tem é funcionário sem carteira. Funcionário sem carteira só funciona, é igual a mulher que está atrás de você por causa de dinheiro. Só funciona quando a grana está rolando. Quando acaba, ela te larga. Funcionário é a mesma coisa. Funcionário sem carteira vai te levar na justiça, ponto. Ou hoje ou amanhã ele vai te levar. Ou seja, no lugar de você assinar a carteira dele, ou você faz uma poupança, ou então você vai tomar uma traulitada daqui a 2, 3 anos. A gente que trabalha com pequena empresa, estou desde 2004 nessa brincadeira, eu já vi irmão levar irmão. Eu só ainda não vi pai levar filho, mas filho levar pai várias vezes. O filho levou o pai na justiça, várias vezes você vê. Irmão com irmão, então, é todo dia. É o que eu falo pro pessoal. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, você contratou os outros só porque você confia na pessoa? Ué, confiança não é qualidade, não, é obrigação, ué. Eu tenho que trabalhar com quem presta. O caboclo é bom de serviço, trabalha comigo. Não é bom, vai embora. Então, não trabalha, não vira microempreendedor individual e tem 2 funcionários, não. Você está dando 2 tiros no pé. E os 2 no seu. Não faz isso. Gente, há 10 anos atrás, você mandava um funcionário embora, ele nem sabia que tinha direito. Se você não falasse para voltar, ele nem aparecia. Hoje em dia, quando ele fala embora, ele já vem com quanto que ele tem que receber, prontinho na sua frente. E se você não pagar um trem diferente, ele vai na justiça com você. Então a informação mudou, cara. Então você acha que o cara está trabalhando sem carteira para você porque ele gosta de você? Que ele acha que você vai crescer? Você acredita nisso? Vai estar doido. Aí você ficou bobo demais. Ele está ali só porque está precisando muito. Na hora que ele arrumar um trem melhor, ele bota você na justiça. Ele vai ganhar. Tem. Essa lei que aprovou agora, das modificações do Simples, mudou para 90, né? Vai aumentar para 90. Para 90 mil. Vai aumentar para 90 mil. E nesse mesmo, quando o ministro Afif ainda está o ministro Afif ainda, a ideia é que anualmente, ou de 2 em 2 anos, isso fosse corrigido. Entendeu? Porque vamos relembrar que isso aí está desde 2011 esse valor. De lá para cá você tem os aumentos, o salário mínimo aumentou para caramba, ele aumentou de 545 para 788 e o seu teto continua ali em 5 mil, que também não é justo com o empresário. Então, por enquanto, o que vale é 60 mil. Por enquanto, também só a partir de 2017 vai pular para 90. O que o governo está tentando fazer é aprovar para valer a partir do começo desse ano, de 2016. Se mudar, vai ser amplamente divulgado e vai estar aumentando para 90, que já fica bem interessante, né? Teto de 90 mil. A microempresa. Teto de faturamento? 60 mil. Ah, tá. O empreendedor, que você foi empreendedor individual. O empreendedor individual, que é o cara que não é microempreendedor individual, é uma outra pessoa jurídica, ele se equipara à microempresa.
Então, até 360 ele é microempresa, está numa faixa, e depois, para cima disso, ele entra nas faixas do Simples. Então, o Simples começa com 4 no comércio, aí quando passa de 360 vai para 5,97, 6,12, aí ele vai aumentando progressivamente até chegar em 11,97, que é o teto para 3,200. 11,97, se não me engano. Você quer falar? Não. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, dúvida? Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer as dúvidas de vocês, conseguido tentar transmitir a ideia de que vale a pena a gente formalizar, que cada caso é um caso e merece que cada um considere a sua realidade. Tá? Não vá pelo que os outros estão fazendo, veja a sua realidade, veja a sua situação e tome a melhor decisão. Meus contatos são aqui, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato por e-mail, te responde dentro do possível mais rápido. Normalmente, no máximo 2 dias, a gente responde. E o nosso objetivo da noite era exatamente estar tentando trocar essa ideia com vocês, esclarecer alguns pontos que a gente sempre tem dúvida, mas o mais importante, tentar trocar informação. Queria agradecer imensamente a participação de vocês, que foi muito boa, todo mundo perguntando, participando. Sinal que, pelo menos, como ninguém foi embora, pelo menos foi mais ou menos bom. Pessoal, muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima vez.